Olá, olá, sejam todos bem-vindos, nono ano. Mais essa semana, 23, a disciplina de Matemática 2. O conteúdo de hoje será regra de 3 simples e grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Considere outro problema similar ao anterior. Em uma fábrica de peças automotivas, 10 funcionários levam 60 horas para realizar a inspeção de 200 filtros de ar-condicionado. 6 funcionários que trabalham de maneira similar precisaram de quantas horas para finalizar a mesma inspeção? Preencha a tabela a seguir, que relaciona a quantidade de trabalhadores e de horas. Observe que a quantidade de filtros de ar-condicionado que foram inspecionados nas duas situações é igual. Isso significa que os dados que precisam verificar são apenas números de funcionários e números de horas. Vejamos. Funcionários, 10 funcionários, 60 horas. 5 funcionários, 120 horas. Um funcionário, não sei. Vamos calcular? Vejamos. 10 funcionários, 60 horas, não é isso? 10 funcionários, 60 horas. Um funcionário, X horas, não é isso? Sendo assim, dez por 1 igual a 60 por x. 10 vezes x, 10x. 60 vezes 1, 60. 60 dividido por 10, 6. Então, funcionário são 6 horas. 6 funcionários. 6 vezes 6. Finalizamos a conta? De jeito nenhum. Vamos lá. Agora vamos a algo que é importante nós sempre fazermos e entendermos. Essa conta não está verídica. Vejamos aqui, ó. Se eu coloco 10 funcionários para trabalhar, né? Eu tinha 10 funcionários. Então, eu tive que reduzir para quanto? 1. Se 10 funcionários podem, né? Podem, para mim, realizar uma inspeção em 60 horas, se eu colocar um único funcionário para fazer esse mesmo serviço, ele não vai ser feito isso em 60 horas. Isso vai fazer em mais horas. Observar aí o sistema, ver aí como é que ficou. Isso mesmo, ó.
enquanto eu diminuo a quantidade de funcionário, o número de horas vai ter que aumentar. Vamos ver uma comparação, ó. Com 10 funcionários, 60 horas. 5 funcionários é a metade de 10. Então, o número de horas duplicou. Então, em vez de ser dividido pela metade, foi dobrar. Foi o inverso. Então, essa operação ela é inversa. O que nós temos que fazer? Uma das duas frações tem que ser invertida. Então, aqui é x, aqui é 60. Logo, aqui está tudinho equivocado. Vamos lá. Então, vamos aqui. Então, é 10 vezes x vezes 1, x. 60. 10 vezes 60, 600 horas, né? Viu como é importante? Exatamente. Lembre-se, pessoal, que sempre vocês têm que observar, dentro de um problema, se ele é inversamente ou diretamente proporcional às grandezas. Nesse caso, as grandezas são indiretamente ou são inversas. Ok? São grandezas inversas. Inversamente proporcional. Nice, né? Então, no caso do 6, se 1 é 600, 6 vezes 600... desculpa. Nem é vezes, é dividido, né? Se eu aumento aqui, tem que dividir para cá. Então, se 1 é 600, 6 pessoas são 100. Então, percebe-se que, se aumentarmos o número de funcionários, o número de horas trabalhadas diminuirá. Por que isso ocorre? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Observe que, com base na tabela, podemos construir algumas igualdades, como 10 sobre 5, que é igual a 120 sobre 60, encontre outras duas como essa. Nós temos o quê? Lembrando que são outras duas. Temos 600, que a gente acabou de encontrar, sobre 6, que se dividirmos, fica o quê? 100, opa, 100%. 600 por 60. E pode ficar 600 por 6. Se eu dividir, tem que multiplicar para o outro lado. Vamos lá, se eu multiplico por 6 aqui, divido por 6 em cima, multiplico por 6 embaixo. Sempre assim. Vamos fazer a coisa melhor, uma proporção melhor. Nós temos o quê?
10, daquela hora que a gente fez, por 1, que foi igual a quanto? Multiplicar 600 por 60. 10 dividido por 1, 10. 600 dividido por 60 também vai dar o quê? 10. 5 dividido 5 sobre 6. É uma fração equivalente a 100 sobre 120. Pronto. Frações equivalentes. Que também é a mesma coisa, que são as frações equivalentes. Então, como ocorre para as grandezas diretamente proporcionais, quando duas grandezas se relacionam de maneira inversamente proporcional, podemos construir também a regra de 3. Observe as setas. Indicam que, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui a mesma proporção. Com isso, podemos então determinar a seguinte igualdade. Utilizando a propriedade fundamental das proporções, temos A multiplica B, que é igual a C, que multiplica D. Bom, AC vai ser igual a D sobre B. Veja que foi invertida. A grandeza 2. E assim continua do mesmo jeito, a aplicação da proporção. A propriedade fundamental da proporção. Podemos resolver o problema anterior por meio das regras de 3. 10 para 60, 6 para x. Precisamos encontrar o valor de x na seguinte igualdade. 10 sobre 6 igual a x sobre 60. Pela propriedade fundamental das proporções, temos 6x igual a 600 e assim x igual a 100. Então, você completou corretamente a tabela dada. Observe os seguintes pares de grandezas. Assinale x com x, 1x, aquelas que podem ser consideradas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais às grandezas. Vejamos aqui. Quantidade de funcionários e quantidade de peças a serem produzidas em determinados intervalos de tempo. Quanto mais funcionários, mais peças vai sair. Então, são diretamente proporcional. B. Quantidade de peças a serem produzidas e o tempo para produzir. Quanto mais tempo, mais peça. Quanto mais peça, mais tempo. Então, é diretamente proporcional. Velocidade e tempo para percorrer determinada distância. Quanto mais rápido minha velocidade, menos tempo eu vou percorrer. Quanto menor minha velocidade, mais tempo eu vou demorar a percorrer. Então, a C ela é inversamente proporcional. Velocidade e distância percorrida em determinados intervalos de tempo. Quanto mais veloz, mais distância será percorrida. Se, então, é diretamente proporcional. Aqui. Liste outros exemplos de pares de grandeza inversamente proporcionais. Gente, temos que largura e comprimento de um retângulo de áreas fixas, número de máquinas,
trabalhando e tempo para entregar um trabalho e entre outros, não é isso? Estamos aqui. Para encher um reservatório utilizando 4 bombas de água, leva-se, em média, 6 horas. Para encher o reservatório em 2 horas, quantas bombas são necessárias? Vejamos aqui. 4 bombas em 6 horas, não é isso? X bombas em 2 horas. Aí sempre temos que observar esse detalhe. Se eu tenho 4 bombas, eu vou reservar e encher em 4 horas. Em 6 horas, quer dizer, eu vou precisar de mais bombas para que feche, que tudo possa se encher em menos horas. Então são inversamente proporcionais. Então eu tenho que inverter uma das frações. 4x é igual a 2 por 6. Então nós temos o quê? 2x igual a 4 vezes 6, que dá 24. X é igual a... Quanto é 24 dividido por 2? 12. Pronto. Observam a regra de 3. Analiso se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Logo depois faço as modificações necessárias. Depois, no caso aqui, como ela é inversamente proporcional, eu escolho uma das duas frações para ser invertida. Pronto, inverteu, só resolver novamente. Pronto. Resultado encontrado: 12 bombas d'água, não é isso? De água.
Vejamos aqui, ó. Os pares de números 18, 10 e 15x são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, x vale, vejamos,